Eu sou Roberto Marques, essa é a minha oficina de quarto. Esse é um vídeo polêmico feito por mim em agosto de 2019. Nesse vídeo eu comparo a serra de bancada da Makita modelo 2704 com a serra de bancada da Bosch modelo GTS 10J. Na ocasião eu comprei a 2704 para substituir a minha primeira serra de bancada da Bosch, e como eu tinha as duas máquinas na oficina, resolvi fazer um vídeo comparativo. Lembro que são equipamentos diferentes. A Makita 2704 compete com a Bosch 10XC, que não é comercializada no Brasil. Infelizmente, a Bosch não comercializa o modelo GTS 10XC, que é compatível com a 2704. Dessa forma, essa comparação, muitos vão dizer que não vale, né? De fato, são equipamentos diferentes, de categorias diferentes. Como eu tinha as duas máquinas aqui na oficina, resolvi comparar e fazer esse vídeo para vocês. Usei então um critério completamente pessoal, nada profissional, para fazer essa comparação. Segue o vídeo e eu espero que vocês gostem. Para comparar as duas máquinas, eu vou atribuir uma numeração para cada máquina usando o seguinte critério: 0 ponto quando a máquina perde para outra no quesito que está sendo avaliado. 1 ponto para cada ponto forte melhor numa máquina do que na outra. E 2 pontos para o ponto forte sem equivalente na outra máquina. Vamos fazer agora o teste do barulho. Dá uma olhada no barulho aqui de frente de casa. É entre 70 e 80 decibéis. Agora olha o barulho janela fechada. – 88 decibéis. Vamos fazer o mesmo teste com a Bosch aqui com a lâmina toda levantada. Empata no barulho em 88 decibéis. Vamos testar agora o barulho cortando um pedaço de madeira do mesmo tamanho, da mesma espessura nas duas serras. Primeiro vai a Bosch. Agora vamos testar o barulho cortando a mesma espessura de peça na Makita. Vamos agora testar o barulho da Makita e o tempo de parada com freio elétrico. 1.000, 2.000, 3.000, 3 segundos para parar. Isso realmente é incrível. Vamos agora testar a quantidade de ruído da Bosch e o tempo de parada da lâmina. Ligando. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000,
7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000. Aproximadamente 12 segundos para parar. A lâmina, ela sobe em relação à mesa 9,1 centímetros, ou seja, 91 milímetros. A serra da Bosch sobe 79 milímetros, ou seja, a Makita tem 1 centímetro a mais de altura de corte. Agora vamos comparar a abertura da mesa para a direita. Na Bosch, no manual, considerando que a guia ela está presa aqui na última posição possível, quer dizer, no final da mesa, aqui aparece 46 centímetros e meio, mas de fato são 47 centímetros e meio de largura de corte. Na Makita, quando a gente libera aqui a abertura para a direita no máximo possível, a guia ela não consegue, vamos dizer assim, pressão para apertar, porque por causa daqui de baixo, nesse espaço, entendeu? Então o que acontece? Ali mostra 63 centímetros e meio e de fato ela tem 63 centímetros e meio de abertura máxima com a guia presa. No manual diz 64 milímetros, mas se você soltar a guia você consegue um pouco mais. Se precisar da guia vai ser os 63 centímetros e meio. Para tombar aqui a lâmina na Bosch, a gente solta aqui essa alavanca vermelha. Eu botei aqui no 45 graus e agora vamos voltar lá. Vocês veem que não tem muita facilidade, é no muque. Então para ir para os 45 graus com uma mão só não dá não, precisa de duas mãos, por isso que eu deixei lá no 45 graus. Aqui na Bosch rola um certo desconforto físico aqui para poder passar do 0 para o 45. Agora na Makita os caras bolaram aqui, que solta, eles bolaram um esquema de cremalheira, olha que facinho. A gente roda aqui e chega no 45 graus com a maior facilidade. Então, pontinho para Makita, que fez esse esquema aí dessa cremalheira que faz uma diferença. Vamos ver agora o comprimento da mesa. A Makita tem 57 de fundo por 76 de frente com ela fechada. A Bosch vai ter 64 de profundidade com 57,4 na largura. Ou seja, a mesa da Bosch ela é mais, vamos dizer assim, um pouco maior atrás, o que facilita, mas a Makita é mais larga na frente, o que também facilita. A diferença é que a Bosch vai jogar a madeira lá atrás e a Makita com esse acessório vai aparar a madeira lá atrás para não cair. Mas eu considero que as dimensões das mesas são equivalentes. Já o botão de força da Makita, ele liga para cima, desliga para baixo. Achei um troço simplinho, entendeu? Eu prefiro esse aqui da Bosch. Você levanta, tem o botão de liga e desliga. Você liga no verde e desliga no joelho.
você liga no verde e desliga no joelho. Achei esse botão de força da Bosch mais, vamos dizer assim, seguro e inteligente. A Makita comercializa separadamente essa extensão traseira e uma extensão para o lado esquerdo da máquina, que permite apoiar as madeiras que estão sendo cortadas. Isso é uma mão na roda para a madeira não ficar caindo atrás da serra. A Bosch não tem essa facilidade. Ponto para a Makita. Comparando a guia paralela da Bosch e da Makita, as duas prendem tanto no fundo como no início da serra e vão apresentar um paralelismo equivalente. No caso da Makita, ela é um pouco mais robusta, mas ela também vai prender atrás e na frente, permitindo que a distância de corte no início e no final da lâmina seja precisa. Então não tem diferença entre as duas guias. A Bosch é uma máquina mais leve e ela tem uma, vamos dizer assim, uma construção para você carregar ela para as obras, ou seja, levar ela de um lado para o outro. Esses pés, você compra os pés à parte e eles funcionam bem com a serra. Ou seja, nesse quesito de facilidade de transporte e peso, a Bosch ganha da Makita. A Makita, ela, para ser carregada, eu preciso segurar aqui, ó, de um lado e de outro. E o pé que tem para ela, você tem que comprar a parte. Eu não tenho esse pé porque eu fiz essa bancada, mas eu considero, pelo tamanho da máquina, uma certa dificuldade de ficar levando dela para um lado e para o outro, em relação à da Bosch, que ela é um pouco mais portável, para ficar botando no carro, levar de um lado, levar para o outro. Então, nesse quesito peso e transporte, a Bosch ganha da Makita. O cutelo divisor da Makita, que é esse preto aqui, ele veio com essa maravilha da engenharia, que é um L de metal em cima do cutelo. Além dele ficar acima da lâmina, se eu tirar a parte de plástico e quiser usar só o metal do cutelo, eu não vou poder passar peças à direita, porque vai bater aqui no ressalto, e também não vou poder fazer canais, porque o cutelo fica acima da altura da lâmina. Nesse caso, eu não vou usar isso e vou mandar fazer um cutelo na altura da lâmina com a mesma espessura para poder usar, porque é um dispositivo de segurança que impede a madeira de ser arremessada contra o operador. Cutelo divisor e essa proteção plástica que vem para usar junto com o cutelo.
Essa proteção eu nunca usei. Essa proteção atrapalha no corte de peças mais altas e fazendo canais usando a parte de cima da serra. Esse aqui é o goniômetro da Bosch. Vocês veem que ele tem uma folga, mas tem esse acessório que vem com ele. Ele é um pouco mais simples, mas tem essa folga. Na Makita, o goniômetro também tem uma folga. Ele é um pouco mais sofisticado, mas não vem com aquela, vamos dizer assim, extensão aqui que vem no da Bosch. Enfim, os dois goniômetros são ruins. Não tem goniômetro bom nessas máquinas. A Makita tem a possibilidade de fazer um ajuste fino do ângulo da lâmina com a mesa através desse parafuso, que é o ângulo de 90 graus. E se eu tombar a lâmina toda para esquerda a 45 graus, eu posso regular por esse parafuso o correto ângulo de 45 graus. Tipo de regulagem eu não tenho na Bosch, então ponto para a Makita. Vamos comparar agora os canais da mesa da Makita e da Bosch. Na Makita, a largura do canal é de 19,2 milímetros e a profundidade é de 10 milímetros. Esse canal é um canal padrão de mercado, o que dá a possibilidade da gente comprar acessórios para poder usar. Na Bosch, o canal tem dimensão proprietária. Ele é de 16,30 milímetros de largura e a profundidade do canal é de 8 milímetros. Como é um canal proprietário, não dá para a gente comprar acessórios para usar na serra de bancada da Bosch no mercado. Para finalizar, eu considero que as duas máquinas são boas. A Bosch é uma máquina mais leve, mais portátil e mais barata, na faixa de R$2.000. A Makita é uma máquina um pouco maior, com mais facilidades de regulagem do que a da Bosch e uma grande vantagem que é o freio elétrico. Toda vez que eu desligar a Makita, ela vai levar 3 segundos para parar, contra 13 segundos da Bosch. Então, se você tiver um bolso melhor, compre a Makita que você vai se dar bem. Se você quiser uma boa máquina, num preço intermediário, compre a Bosch que você vai se dar bem também.